Oi, meu nome é Ângela, sou acadêmica de enfermagem do 5º ano. Então, o meu trabalho que eu trouxe foi práticas integrativas e complementares à saúde em pacientes com abuso crônico de substâncias psicoativas, um relato de caso. Então, o nosso trabalho, ele vai falar principalmente sobre a parte do uso crônico de substâncias psicoativas, que altera a estrutura química cerebral e também possui efeitos duradouros mesmo após a desintoxicação. Então, isso gera um desejo intenso desse uso, levando frequentemente os pacientes a terem recaídas do uso dessas substâncias. Pessoas, então, com o transtorno de uso de substâncias são mais vulneráveis a recaídas, dificultando, então, a manutenção da abstinência e as mudanças comportamentais do tratamento, provocando, então, comorbidades psicológicas e psiquiátricas, podendo, então, desenvolver uns transtornos de humor e também ansiedade. Essas práticas integrativas e complementares, que a gente chama de PICs, então, elas incluem terapias que vão promover, então, a saúde para esse paciente, de forma que eles vão auxiliar nessa prevenção e recuperação de doenças, complementando, então, ao trabalho medicinal tradicional, que seria a medicação e também a consulta médica. Essas terapias, então, elas buscam restaurar a saúde por meio de processos naturais, valorizando a empatia, comunicação, relação terapêutica sólida e integração do indivíduo ao ambiente e suas interações com a sociedade. O estudo de caso desenvolvido é uma pesquisa descritiva, exploratória e observacional, no qual foi selecionado um paciente que é portador de dependência química, tanto álcool como drogas. Ele também possui diagnóstico de ansiedade e depressão. A coleta de dados, então, se deu por meio de um questionário de saúde mental e a realização de estratificação de risco durante as oficinas do CAPS-AD. O nosso paciente, então, é um paciente masculino, 36 anos, solteiro, pardo, comerciante com ensino médio completo, um filho e histórico familiar de ansiedade. Eles não têm a alteração em questão de fala, de comunicar-se, ele se apresenta alerta, porém possui vertigens. Possui vida sexual ativa, com presença de dispareunia, ressecamento e diminuição da libido. Possui disfunção sexual. Em questão do padrão de sono, o padrão de sono dele é preservado e ele apresenta-se descansado após dormir. Já a questão do padrão nutricional é normal, com dieta leve, possui 3 refeições ao dia. Então, o nosso paciente ele possui diagnóstico de depressão e sinais e sintomas de ansiedade. Ele mantém, então, acompanhamento no CAPS-AD, que é o Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e Drogas, como também mantém as consultas rotineiras com o psicólogo. Ao exame físico sem achados clínicos relevantes, já a parte das teorias das necessidades básicas humanas, a gente fez então os diagnósticos de enfermagem, sendo eles confusão aguda, ansiedade, padrão de sono prejudicado, padrão de sexualidade ineficaz e regulação do humor prejudicado. Em 2006, foi aprovada e publicada a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no Brasil, com o intuito de incluir ações e serviços relacionados ao SUS. Essas práticas integrativas e complementares, elas se mostram especialmente relevantes em atividades coletivas, funcionando como ferramentas para promover cuidados de saúde mental. Então, esses cuidados vão ser reabilitação psicossocial, fortalecimento de vínculos, acolhimento, compartilhamento de responsabilidades, autonomia, apoio mútuo, tanto para o usuário como para a família. Essa desordem, então, depressiva, representa uma série de ameaças à qualidade de vida desse paciente, impactando, então, em aspectos físicos, psicológicos e até mesmo sociais. A depressão, ela é compreendida, então, como uma condição psicossocial, e ela é influenciada pelos comportamentos e pelas atitudes do paciente, e não apenas pela doença de origem biológica. Então, essas condições, elas afetam diversos processos biológicos, incluindo a coagulação e regulação neuroendócrina desse paciente, podendo aumentar o risco de morte súbita do paciente. A ansiedade, então, ela se mostra como uma reação natural do corpo, podendo desencadear, então, comportamentos ligados a doenças psicossomáticas. O transtorno de ansiedade, ele se caracteriza
por sintomas como tristeza, apatia, alterações de apetite, pensamentos suicidas e automutilação. No tratamento, então, da depressão e da ansiedade, pode ser utilizada essa combinação tanto de medicamentos, como os ansiolíticos e antidepressivos, e as terapias não medicamentosas, podendo ser, então, as práticas integrativas e complementares, psicoterapias e o acompanhamento psiquiátrico. Então, a gente conclui o nosso trabalho sabendo que as intervenções elas trouxeram contribuições positivas no tratamento dos pacientes, promovendo então melhorias no desenvolvimento psicossocial, na ansiedade e na depressão. Também estabelece vínculos efetivos entre enfermagem e paciente, tanto na unidade de saúde como os pacientes que frequentam as unidades de participação nas oficinas.